Em um mundo em que nos impõe uma rotina de correria, uma rotina que nem temos tempo para analisar tudo aquilo que fazemos, como fazemos e da maneira que estamos fazendo, tem cada vez mais refletido em tudo na nossa vida, não só aqui em uma vida pessoal, profissional, mas também na nossa vida espiritual. Uma breve análise, se formos pensar aqui no que muitas pessoas têm começado a fazer e não têm terminado, muitas pessoas começam uma dieta, começam uma rotina de exercícios, mas logo pelo caminho elas vêm a desistir. E por que elas fazem isso? Porque o combustível delas aqui é motivação e não disciplina. Eu te convido aqui a ouvir uma palavra de Deus sobre início e fim de caminhada. Venha nos acompanhar na leitura e na meditação. O livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, a partir do verso de número 12, vai nos dizer o seguinte: Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a posseis suportar. Em um contexto bíblico, eu não vejo passagem melhor para ilustrar sobre início e fim de caminhada que não o reinado de Saul e de Davi. Em um momento de injustiça, um momento em que os filhos de Samuel ali não respeitavam os mandamentos de Deus, não agiam de acordo com tudo que Deus tinha determinado para eles, que eram juiz do povo de Israel, aquele povo ele vem pedir por um rei, que eles fossem governados por reis como as outras nações à sua volta era. Isso, apesar de desagradar o profeta Samuel, ele entende aquilo. Ele vem a orar a Deus. Deus então ele vem a determinar que aquele profeta venha a ungir um homem. E este é Saul. Saul era um homem que se destacava no meio daquela população, no meio daquelas pessoas, pois era um homem de estatura alta, entre outras características, que destoava de pessoas normais, médias daquele local. Depois de ungir ele como rei, de mostrar à população quem Deus tinha escolhido, aquela população ela vem ficar feliz, vem se alegrar, pois agora eles tinham um rei, todos os seus problemas a princípio tinham sido resolvidos. O seu clamor tinha sido ouvido. E Saul ali, depois de ter sido ungido rei, ele começa de uma maneira boa. Ali ele está motivado a ser rei. Ele, que era o menor de sua casa, que era das menores casas da tribo de Israel, que eram as benjamitas, agora ocupou uma posição de destaque. Agora é alguém que está acima de tudo e de todos. É alguém que deixou de ser desrespeitado e agora tem que ser respeitado. E cheio de motivação, cheio ali de conhecimento de Deus, ele começa tranquilo. Ele começa fazendo e cumprindo tudo o que Deus determinava por meio do profeta Samuel. Porém, em alguns pontos, ele vem a errar, o que faz com que Deus desaprove aquele homem como rei. Após um ano do seu reinado, ali Saul ele tem que lutar contra os filisteus para que seja mantida a soberania e a tranquilidade na terra de Israel. E como tática de batalha, ele leva todo o seu exército para a fronteira daquele ponto onde ele ia lutar contra os filisteus. E algo que aquele povo ele sempre fazia era consultar a Deus sobre tudo o que eles fossem fazer, seja uma batalha, seja uma escolha, seja o que for. Então o profeta Samuel ele diz que ele teria que fazer outra coisa antes de iniciar essa pergunta, antes de iniciar todo aquele procedimento de oferta para Deus, para que Deus viesse a responder aquele povo. E ele precisaria de 7 dias para retornar e fazer aquela oferenda ao Senhor. Vendo Saul que aquele povo que estava com ele para a batalha, os seus soldados ali, começaram a ficar com medo, começaram a ir embora e já estava chegando o fim do 7º dia, ele mesmo decide fazer a oferta ao Senhor. E nesse ponto ele vem desagradar a Deus de uma maneira impensável, pois ele tinha desrespeitado todo o procedimento, tudo que Deus tinha determinado para aquele povo. Somente o profeta poderia ali estar fazendo holocaustos, poderia estar fazendo ofertas ao Senhor para ali levar uma pergunta, uma dúvida, um agradecimento. Esse rei acaba esquecendo tudo isso e por medo deixa de confiar no que Deus tinha determinado e vem e faz oferta. Quando ele termina de fazer, o profeta Samuel vem e vê que ele tinha feito, mas ele questiona: o que você fez? E ele vem a usar como desculpa tudo aquilo que estava acontecendo. Mais um pouco à frente na história, nós vemos que Deus determina que o rei Saul invada a terra dos amalequitas e mate todos que estão lá, seja rei, pessoas, animais, que não traga nada daquilo que haverá naquela terra. Mas novamente, este rei ele vem a decepcionar a Deus. Ele traz o rei Agag, que ele não mata aquele rei. Ele traz bois, ele traz ovelhas, ele traz até pessoas e bens daquela terra, o que desagradou sobremaneira a Deus, que vem a falar para o profeta Samuel que ele se arrependia de ter ungido como
como rei Saul. E a partir desse momento, Deus já determina que é o fim do reinado de Saul e o início do novo rei. O próximo homem que vai ser rei naquela terra é o Davi. Rei Davi é um homem muito conhecido por derrotar Golias, pelas suas lutas, por ser um rei forte da terra de Israel. Mas apesar de tudo que ele fazia, de todas as batalhas que ele enfrentava e consultava o Senhor antes de dar início, antes de o que deveria fazer, em determinado momento ele vem a errar. Mas algo que eu vejo nesse erro e que difere do que Saul fez é que aquele jovem se arrepende, aquele homem vinha se arrepender. O ponto em específico aqui que eu estou falando é quando Davi, ao estar no seu castelo, ao deixar o campo de batalha, ele vem a ver uma mulher muito bela, Betseba é o nome dela. Ele manda que seus servos venham a buscar aquela mulher para ele falar com ela, para ele coabitar com aquela mulher. E essa mulher, ela vem engravidar, aqui claro, bem um resumo para não delongar tanto esse vídeo. E essa mulher, ela vem engravidar e Davi tenta fazer com que o seu marido, que estava no campo de batalha, coabite com aquela mulher para tentar esconder um erro que ele fez, que ele cometeu. Mas como ele não consegue, ele tem a brilhante ideia de matar aquele homem para que ele possa ficar com a esposa dele. E isso acontece. Porém, algo que me chama muito a atenção nas palavras de Davi, até inclusive no Salmo de número 51, verso de número 11, salvo engano, ele vem a falar que ele vem a requerer para Deus que ele tire tudo dele, mas que ele não tire a presença. Isso me mostra que Davi ali estava realmente arrependido. Mas aqui do cerne que eu quero trazer da ideia é que mais importante que o nosso começo é o final. E o que eu quero trazer com tudo isso é que continuar até o fim é mais importante do que começar. E algo que muitas pessoas não entendem é que tudo isso tem por trás uma disciplina. Se nós começarmos somente com motivação, nós não iremos muito longe. Como eu disse aqui no início, nós podemos observar isso em tudo na nossa vida. Você pega aqui um exemplo de um empreendedor. Se ele começa somente motivado, em meio às dificuldades ali financeira, uma dificuldade com seu empregado, com o fornecedor, logo logo ele vai estar fechando suas portas, logo logo ele estará encerrando aquele CNPJ. Da mesma forma é quando nós tentamos ali manter uma dieta, manter ali uma rotina de exercício. Não basta só a motivação para que venhamos a chegar naquele ponto em que sonhamos, mas nós temos que ter muita disciplina. Não é fácil seguir uma rotina de alimentação um pouco mais restrita, uma rotina de exercício que será cansativo e doloroso para o nosso corpo. Mas se tivermos ali uma disciplina, ao invés só de motivação, nós conseguiremos com toda certeza chegar até o fim. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos entender que só com motivação nós não conseguiremos continuar correndo em busca do primeiro lugar. Nós deveremos ter ali disciplina, estar sempre buscando manter a nossa aliança, o nosso compromisso com Deus. Como eu disse, como em tudo em nossa vida, não é só baseado em motivação. Quando fazemos algo por motivação, isso não dura muito, isso está fadado ao fracasso. Mas quando fazemos com disciplina, quando aprendemos que aquilo ali é uma responsabilidade, quando realmente entendemos o conceito do que é amor, iremos entender que a disciplina é necessária, inclusive para a fé. Haverá momentos em que estaremos tristes, haverá momentos em que estaremos buscando do Senhor algo e aquilo não será entregue, independente do motivo. Se estivermos somente no calor de uma motivação, será essa a nossa pedra de tropeço, para que venhamos a sair dos caminhos de Deus, que venhamos a sofrer tudo aquilo que vamos sofrer. Aqui nós temos dois caminhos. Saul, que era o menor de sua casa, a menor tribo das tribos de Judá, foi colocado como rei, como o maior daquelas tribos, como o maior de sua casa. Mas, por uma falta de disciplina, uma falta de cuidado, uma falta de compromisso, Deus não permitiu que ele chegasse até o fim daquele mandato da maneira que ele chegaria. E assim também será com a nossa vida. A partir daquele momento em que estivermos errando, estivermos indo contra a palavra de Deus, pensando que os nossos pensamentos são melhores e maiores que o do Senhor, como ali naquele momento em que Saul deixou Agag, rei dos amalequitas, vivo e trouxe também cabeças de boi, de ovelha e pessoas para ser seus escravos, ele não entendia porque Deus não tinha deixado que isso acontecesse. Muitas vezes nós pensamos dessa forma também. Ah, Senhor, mas é só uma mulher que não é igual a mim, um homem que não é igual a mim que eu estou escolhendo como marido, como mulher. Mas, Senhor, é só um palavrão que todo mundo fala, não há diferença. Tem tantas coisas na nossa vida que nós esquecemos que Deus já mandou que tirássemos de nossa vida, que vão fazer com que não venhamos
a viver o extraordinário do que Deus tem nos prometido, do que Deus tem nos mostrado. Compromisso é isso. Muitas pessoas se sentem ofendidas quando ouvem isso, pensando que é uma barganha, mas aqui eu quero que você pense, se você fizesse compromisso de casar, de ser uma pessoa honrada, de honrar a pessoa que está à sua volta, se você fizesse tudo o contrário a isso, será que ela estaria ali do seu lado? Eu acredito que não. Não é à toa que hoje, se você pesquisar aí no Google de uma maneira superficial, você vai ver que o número de divórcios tem aumentado de uma maneira exuberante. Por quê? Porque pessoas não cumprem o seu compromisso, não conseguem cumprir a sua palavra, não conseguem ser disciplinadas com tudo aquilo que combinaram. E aqui eu quero reforçar que continuar até o fim é melhor que começar bem. Se esforce para chegar no primeiro lugar, se esforce para ser o melhor, se esforce para continuar ouvindo Deus mesmo diante da adversidade, mesmo diante de pensamentos que você vai ter pensando que é melhor a sua escolha do que Deus escolheu. Que Deus venha te dar força para entender que tudo o que Ele fala é extraordinário, que tudo o que Ele fala tem um motivo, que tudo o que Ele fala é o melhor. Que a paz esteja convosco.